Minha intenção nesse talk hoje é mostrar para vocês que, com muita consistência, qualquer pessoa consegue mudar a sua realidade. E eu vou começar falando o que a consistência fez na minha vida. Eu sou de 88, nasci no interior da Bahia, numa cidade chamada Barreiras, que naquela época não tinha muitos recursos. A minha mãe grávida de gêmeos, no meio do mato, no meio da zona rural, sem recursos nenhum, a bolsa rompeu e veio eu e meu irmão Felipe, prematuro, sem recursos, sem possibilidades. E ali nós tivemos que transferir para uma capital, para Goiânia, para ter esses mínimos recursos. A gente foi para a incubadora, foi para a UTI. Meu irmão Felipe lutou bravamente até o seu 4º dia, mas ele veio a óbito. E meus pais tiveram a força de permanecer com fé, com esperança na UTI, mesmo após ter que enterrar um filho. E, gente, a consistência não quer dizer que não vão ter feridas na sua vida, mas quer dizer que você não pode parar quando acontece um obstáculo, porque sempre tem coisas boas para você olhar. E aí eles ficaram comigo várias semanas ali, até eu recuperar peso e altura e receber alta. Só que por causa desse nascimento prematuro, eu fiquei com sequelas de paralisia cerebral, que a minha mãe começou a perceber quando eu tinha alguns meses de idade. Ela falou: meu filho não está igual às outras crianças da idade dele, ele é uma criança mais mole, ele não olha nos olhos. E isso ela, com 21 anos, mãe de primeira viagem, fez com que ela fosse buscar saber o que estava acontecendo, porque os clínicos gerais da nossa cidade falavam: não, deixa crescer assim, e se ele não falar, não caminhar até 5 anos, você leva ele nos especialistas. A minha mãe antecipou tudo isso e foi fundamental. Depois de uma infância de receber diagnósticos que eu jamais ia andar, que eu jamais ia falar, que eu tenho metade do cérebro destruído pela paralisia cerebral, a minha mãe sempre acreditou. E com consistência ela foi fazendo mais do que deveria, porque o diagnóstico nos anos 80 ele era uma sentença que era limitante. Seu filho vai daqui até aqui no máximo. E ela entendeu que se ela queria resultados acima da média, que no caso era acima da média do diagnóstico, ela precisava fazer mais. E são nessas situações que a gente tem desafios, a gente nunca mais sai a mesma pessoa. Você tem 2 escolhas: ou você sai mais forte, ou você sai mais fraco. Isso não tem nada a ver com o que acontece com você, tem a ver com o que você faz com o que aconteceu com você. Eu fui crescendo, fui desenvolvendo. Barreiras não tinha fisioterapeutas, então a minha mãe me levava no Sara Kubitschek a cada 30, 40 dias, ficava 2, 3 dias, e ela foi aprendendo com as profissionais lá em Brasília, só que ela foi a minha terapeuta, ela que repetiu, ela fez os treinamentos, os tratamentos, e o protocolo padrão, que era 2 vezes por semana, ela fazia 2 vezes por dia, uma sessão de manhã e uma à tarde, porque ela entendeu que se eu quero mais resultados, eu preciso fazer mais. E mesmo até 4 anos sem falar, eu não engatinhei, eu não cumpri vários processos do desenvolvimento ali infantil, mas ela com consistência ela não desistiu, ela continuou estimulando e ela foi fazendo cada vez mais, cada vez melhor, e ela começou a acreditar que eu podia andar. Ora, um menino que não ia falar, que não ia, como é que vai andar? Meu diagnóstico era para ficar ali, no máximo, ficar em pé com apoio. E aí ela buscou os médicos, listou os 10 maiores ortopedistas do Brasil dos anos 90 e foi atrás da opinião de cada um deles. O primeiro já disse uma coisa que muitos teriam desistido ali. Ele olhou para minha mãe e falou: mãe, você é jovem, você é bonita, não perca seu tempo e sua vida com outra vida que jamais vai se desenvolver. Eu fui com a minha mãe no médico, porque eles precisavam avaliar o jeito que eu andava. A minha mãe saiu daquela consulta com os olhos cheios de lágrimas. Ela se agachou e falou: filho, nós temos 9 chances ainda. Eu listei 10 médicos para a gente ir, e aí a gente foi indo até que o 8º médico disse que valeria a pena. Ele foi o primeiro médico que olhou o lado humano, que não olhou só o diagnóstico, que não me viu como um número. Ele falou quais são os dons e talentos do Samuel. E depois de uma consulta de quase 3 horas, chegaram à conclusão que valeria a pena fazer uma cirurgia. E aqui está o vídeo do dia mais feliz da minha vida, 7 de março de 96. Ô, filha, pisando. Já estou dela aqui? Tá bom.
Falei minhas palavras com 5 anos, comecei a andar aos 7 anos. E logo depois de começar a andar, uma coisa que ilustra muito bem como é que foi a minha criação. A minha criação foi sempre buscando o máximo de autonomia que eu conseguiria ter, otimizando todos os recursos que eu tinha. E aí, logo depois de estar andando, eu cheguei em casa com uma advertência para minha mãe assinar. E eu fui dar desculpa para ela. Eu cheguei atrasado da escola, veio o papelzinho e eu falei: mãe, eu cheguei atrasado porque eu demorei para amarrar meu cadastro. Ela olhou para mim e falou: filho, essa desculpa nunca mais vai passar aqui em casa. Você demorou porque você tem uma deficiência e você vai ter essa deficiência o resto da vida. Mas não é por isso que daqui para frente você vai chegar atrasado. Você vai ter que acordar mais cedo do que eu e aprender a amarrar o seu tênis. Então foi um processo de treinamento. Ela ficava sentada a 1 metro de mim, sem colocar a mão, mas me incentivando, me motivando, me dando amor e carinho para que eu conseguisse desenvolver essa autonomia. E foi tudo muito treinado, muito praticado para a gente chegar na excelência. E aí, depois de uma infância maravilhosa, eu cheguei na adolescência, que para mim foi a fase mais cinza da minha vida. Eu comecei a olhar para o lado e falar: a vida de quem não tem deficiência é tão mais feliz, mais alegre, melhor do que a minha. E aí, eu comecei a me comparar. Eu fui regredindo, eu desisti de tudo. Eu desisti de fazer os tratamentos que eu vinha fazendo, que me vinham fazendo evoluir. Eu parei e em 6 meses eu fui ao fundo do poço. Eu fui para uma depressão. E quando eu estava em depressão, eu fiquei num momento muito egoísta. Eu achava que o mundo tinha problema comigo, que todo mundo tinha preconceito comigo, mas na verdade era eu que não me aceitava, era eu que me achava estranho, era eu que me achava esquisito. E eu só decidi mudar porque eu fui para 3 médicos, 2 iam parafusar minha coluna com urgência. Um me disse uma coisa: Samuel, se você não mudar, a sua vida vai ser cada vez pior, você tem que fazer o básico bem feito. E aí eu comecei a fazer o básico bem feito, que era os tratamentos que eu vinha fazendo a minha vida inteira. Só que a partir daí, a partir dos meus 15 anos, eu comecei a ter consistência. Eu comecei a fazer todos os dias. E aí eu olhei para os meus pais, que eles estavam na consulta comigo, e eu falei: a partir de hoje, depois de hoje, a minha vida vai ser inteira diferente, porque o que eu puder controlar, o que eu puder fazer para melhorar a minha vida, eu vou fazer. E são poucas coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida, mas se a gente tiver consistência nisso, a gente consegue mudar a realidade. Toda essa depressão aconteceu por causa de um fora que eu levei de uma garota. Eu cheguei na garota na festa, falei que achava ela bonita, naquela empolgação dos amigos: vai, você consegue e tal. E aí ela olhou para mim e falou: eu não quero alguém como você, eu quero alguém normal. E aquilo, eu já estava muito mal, e aquilo foi o suficiente para me isolar do mundo, não querer ver mais ninguém, nem bom dia eu dava mais para as pessoas, e eu fui entrando numa sequência de comportamentos, de fugindo da realidade, e achando que ninguém ia me aceitar. E aí, eu era muito feio. Vocês podem olhar e falar: nossa, ainda é. Tudo bem. Eu era mais ainda, porque tinha o Ronaldo, centroavante da seleção na época, né? Meu apelido era Fenômeno, porque tinha o Ronaldo Fenômeno da seleção brasileira e tinha o Samuel Fenômeno, porque eu tinha os dentes igualzinho dele. Esse mindinho passava no meio dos 2 dentes da frente, só que eu não tinha a conta bancária que o Ronaldinho tem. E aí eu falei: cara, todo o meu interesse em desenvolvimento humano aconteceu porque eu não queria morrer virgem. Esse era meu objetivo. E aí eu comecei a olhar para o lado, eu falava com meus amigos que era bonito: o que você faz? Não, é só falar para a menina que você gosta dela, comigo dá certo. Eu falei: não, comigo não dá certo isso não. E aí eu precisei de pessoas com menos recursos que eu, que faziam mais. Sempre tem alguém com menos recursos que a gente entregando mais resultado. Eu era o segundo cara mais feio da escola. Só tinha um cara mais feio do que eu. E esse cara tinha mais resultado que eu. Aí eu olhei para ele e falei: se ele consegue, eu também consigo. Cheguei: cara, e aí, como é que tu faz? Ele falou: Samuel, tem 3 caminhos. Ou você tem que ser bonito, eu e você não somos. Ou você tem que ser rico, eu e você não somos. Você tem que ser bom de lábia, é a única alternativa. E às vezes ter poucas alternativas é uma bênção, porque você sabe aonde tem que focar toda a sua força. Paralelo a isso, eu tinha 60 quilos, hoje eu tenho 85 com a mesma altura. Entrei na academia, falei: vou ficar mais forte, vou ficar mais bonito. Movimento muda pensamento. Eu fui me movimentando, ganhando mais músculo, ganhando mais confiança, e tudo foi acontecendo, fui ganhando confiança. Cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu quero morar sozinho, eu quero o meu espaço, a minha liberdade. E a minha mãe me trouxe um bloquinho de notas que ela anotava tudo que eu gastava e falou: filho, ó, você gastando isso aqui, você pode ir para qualquer lugar,
fui para o interior de São Paulo, uma cidade chamada Fernandópolis, e aí realizei o meu grande sonho da minha vida, né? É constrangedor falar desse momento, mas foi um momento que foi o motivo para que eu tomasse todas as ações. E eu tinha 15 anos, então aquilo era meu objetivo de vida. E só que a minha primeira vez não foi nada bem. Acelerou o coração, eu achei que ia desmaiar, eu fiquei muito ansioso, fiquei ofegante. E resumindo, gente, eu queimei a largada. Na primeira vez, eu queimei a largada, foi constrangedor. Mas como tudo que a gente treina, a gente melhora, eu falei, eu vou ficar bom nesse negócio. Não interessa o que a vida diz, que isso aqui não é para você. Eu comecei a treinar todos os dias. E muitas vezes treinando sozinho. Porque o que a gente treina, a gente melhora. E aí eu fui treinando, até que... Eu não sei o que vocês estão pensando aqui, eu coloquei a primeira vez que eu corri, tá, gente? Como vocês podem ver nesse vídeo, a minha primeira vez que eu corri, eu queimei a largada, fiquei ofegante, minha vista escureceu, eu não dei conta. Mas eu treinei todos os dias, por anos. E vou passar esse vídeo aqui para vocês. Ventila legal. Descansa a perna, apoia muito. Na minha primeira vez, eu consegui correr 30 metros. E eu precisei de apoio de 2 pessoas, mais ou menos como vocês viram no vídeo agora. E a diferença da minha primeira vez para essa do vídeo foram 10 anos treinando corrida todos os dias, 10 anos buscando ser melhor, e alguma coisa que nem era para mim fazer. Mas eu, com muita consistência, com muita persistência, eu decidi que eu ia ficar bom nisso. E no que a gente decidir ficar bom e focar nossa energia, a gente tem a excelência. E o vídeo que vocês acabaram de ver foram 30 metros finais de uma meia maratona de 21 quilômetros. Feitos abaixo de 3 horas. Eu tinha uma meta ousada, fiz essa corrida em 2 horas, 59 minutos e 53 segundos. E aí eu comecei a entender que quanto mais eu treinava, mais eu podia fazer. O resultado é consequência do processo. Eu falei, cara, eu estou correndo muito bem, será que eu consigo fazer um triatlo? O triatlo é correr, pedalar e nadar. Aí eu juntei uma equipe de pessoas para me ajudar, pessoas melhores que eu, no que eu não tinha de habilidade, para me ensinar e fazer comigo até eu ficar bom. E aí a gente botou uma meta de em 1 ano fazer um triatlo. E aqui eu vou passar um teaser para vocês, bem rapidinho, de como foi essa primeira prova. Chegou para mim e falou assim, cara, eu quero fazer um triatlon. E eu sei que ele não nadava. Na verdade, quando ele entrava na água, ele afundava. E o sonho dele era completar uma prova de triatlo. Porque em qualquer coisa na vida, se você começar e achar que está derrotado, que não vai conseguir, você não consegue. Quando ele falou que ia correr triatlo, a gente falou, cara, ele só corre, mas vamos lá, né? Meu nome é Samuel Bortolin da Silveira, tenho 28 anos, sou para-atleta. O que acende a minha chama, o que me dá vitalidade é o esporte. Ele tem a dedicação muito superior ao dom. A dedicação dele é a busca, né? Vai buscar da forma que dá para ele, e se não dá, ele vai dar um jeito. Que o Samuel traz muito essa mensagem do que é possível, de que nós temos a possibilidade e a impossibilidade de realizar algo. Faça o melhor que você pode nas condições que você tem. A minha bike, ela não é uma bike de competição, é uma bike de passeio, que ela ficou pesada, não tem marcha, mas eu vou fazer um triatlo com ela porque é o que eu tenho para fazer agora. Essa limitação que ele tem física. Nós precisamos pensar, Samuel, na superação que ele tem. Se você imaginar um atleta que tenha todas as valências físicas disponíveis para o treinamento. Se você pudesse falar lá com aquele médico lá atrás, que disse que você não ia engatinhar,
com aquele outro médico que falou que você não ia andar, com aquele outro médico que duvidou que você fosse falar, o que você diria? Dinheiro é muito pouco. Quando se pode correr, pedalar e nadar. Essa frase é do Tony Robbins, que eu me alinho muito e eu pratiquei isso a minha vida inteira. São suas decisões e não suas condições que determinam o seu destino. E tem um estudo muito legal que foi feito em 1950 por Kurt Richard. É o estudo da esperança. Ele fez um experimento usando baldes, rato e água. Ele colocou literalmente a primeira rodada os ratos nadarem até morrer e ele cronometrou quanto tempo os ratos morriam. E aí ele fez uma segunda rodada. Na primeira rodada, eles morreram em 15 minutos. Aí, na segunda rodada, quando deu 14 minutos, ele tirou os ratos ali dos baldes, alimentou, secou, deu banho, cuidou dos ratos e colocou os ratos de novo no balde. A intenção dele era que, se com uma dose de esperança, se os ratos teriam mais persistência, mais consistência para fazer mais. Imaginem vocês, a primeira rodada foram 15 minutos. Na segunda rodada, os ratos conseguiram nadar 60 horas. 60 horas por acreditar mais, 60 horas por ter mais persistência e acreditar que alguma coisa boa ia acontecer na vida deles. Então, se a gente for otimista, a gente é capaz, com certeza, de ser mais consistente. Muito obrigado.